Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson, vim aqui fazer uma revisão rápida referente à nossa prova da primeira avaliação com os alunos do segundo ano do Colégio Santa Catarina de Sena. O tema principal que nós vamos abordar aqui é o tema cultura e dominação, inclusive está na apostila. Cultura e dominação está relacionado à dominação patriarcal, conservadora, tradicional e violenta. A ideia de que o homem seria a ideia de uma espécie de provedor da casa, o indivíduo mais importante. O modelo patriarcal é um modelo muito antigo, milenar, estamos falando aqui de 8.000 anos, em que estabelece sempre a mulher como submissa, né, numa condição de submissão. E isso desde, por exemplo, das sociedades mais antigas, onde você vai encontrar, por exemplo, as sociedades gregas, a ateniense, que a mulher praticamente era uma escrava do homem. Pegar, por exemplo, a Idade Média, em que a mulher era vista como o símbolo da maldade, o símbolo da bruxaria, né? Normalmente quem ia para a fogueira não eram bruxos, normalmente eram bruxas, né? Eram vistas como bruxas. Então a mulher era aquele símbolo da maldade, né? Nesse sentido, conhecidas na época como as filhas de Eva, e como filhas de Eva, pessoas não confiáveis. Então a mulher sempre foi vista como uma figura perigosa, segundo o modelo patriarcal, e que na verdade é um modelo machista. E esse modelo, na verdade, ele é também um modelo homofóbico, porque ele estabelece aquela ideia de que a relação que deve existir é só uma relação entre um homem e uma mulher. Relações afetivas, homoafetivas, devem estar fora do processo, mais ou menos essa ideia. Então, eles partem de uma visão do homem como provedor da casa, uma visão violenta, a ideia de que aquelas expressões que a gente ouve ainda muito, de que homem não chora, tá? Ou aquela que diz assim que na briga de marido e mulher ninguém põe a colher, que são expressões também patriarcais e machistas, né? Que de alguma maneira acabam contribuindo na violência contra a mulher. A gente vive hoje num país onde as pesquisas mostram que 40% dos homens acham normal bater em mulher, onde a violência contra a mulher é muito grande. Então nós estamos diante de um cenário complicadíssimo. Só que assim, o modelo patriarcal, como eu falei para vocês, ele está entrando numa decadência. Isso não significa o fim do patriarcalismo. Ele passa por uma fragmentação. E essa fragmentação vem com que, principalmente a partir do século passado, metade do século passado, lá pela década de 60, onde nós teremos o chamado modelo de contracultura. O modelo de contracultura, que é um modelo ligado às tribos de jovens, às tribos urbanas, como o movimento hippie, né, com o lema sexo, drogas e rock and roll, ou paz e amor, movimento feminista, movimento negro, tá, movimento gay, movimento ecológico posteriormente. Esses movimentos em si, eles vão fazer uma espécie de um questionamento à autoridade do macho, do homem, né, e estabelece a ideia de um novo modelo, né, um modelo aonde as mulheres vão ter uma autonomia maior, vão entrar no mercado de trabalho, vão buscar mais a sua escolaridade, vão buscar mais a sua independência, né? Menos aquele projeto de mulher para ficar cuidando da casa e do marido, e mais um projeto de autonomia da própria mulher em si, né? Sabendo que o modelo patriarcal em si, ele está passando por uma decadência, isso não significa seu fim. Então você verifica cada vez mais o aumento do número de divórcios. O divórcio, o aumento do divórcio é um sintoma da crise do modelo patriarcal, tá? Porque o patriarcalismo parte da ideia do casamento, né, como a instituição, uma das instituições mais importantes desse processo. E se você está vendo uma queda, quer dizer, um número muito grande de divórcios, é sinal de que as relações não estão conseguindo se manter por vários motivos, né? Pela questão, por exemplo, da autonomia da mulher, pela questão, por exemplo, da mulher não aceitar mais a violência do homem contra a figura do machão, né, que deve bater, que deve humilhar a mulher, e a mulher tem que ser submissa, a mulher já não aceita mais isso. Então nós estamos vivendo um outro modelo, e por isso os divórcios tendem a se tornar mais comuns em muitas situações, principalmente a questão da infidelidade, que antigamente a infidelidade do homem, né, era visto como uma coisa normal, aquela coisa, aquele papo do tipo, é homem pode fazer, a mulher não, sabe essas coisas? Então tudo isso são modelos patriarcais conservadores. Existe uma instituição dentro do modelo patriarcal que ele é básico, que é a família nuclear. É importante. Falar de família nuclear é uma família ampla, grande,
a família de pai, mãe, tia, avó, a família ampla, gigantesca, que normalmente você acaba visualizando, por exemplo, na noite de Natal. Né? Uma família ampla. Se entendia como família somente isso. Só que agora nós estamos verificando novos tipos de família. A família da mãe solteira, do pai solteiro, dos filhos criados pelos avós, tem a família gay. Então você tem uma quantidade maior de famílias que não se enquadravam dentro do modelo patriarcal. Porque o modelo patriarcal era a única família que se enquadrava, a nuclear. Pronto, acabou. Qualquer coisa fora disso não era família. Tá? Então nós estamos verificando que uma espécie de uma crise no modelo patriarcal, nesse sentido. E por outro lado, né, a gente está verificando que a própria ideia da reação do patriarcalismo. A gente está percebendo que no momento atual, né, na modernidade, é cada vez maior o número de grupos fundamentalistas, radicais, violentos, fazendo críticas à modernidade. Que o termo normalmente que se fala é modelo secular. Secular, gente, é o mesmo que modernidade, tá bom? Então, a gente está verificando que é uma reação por parte de grupos radicais, violentos, que são chamados de fundamentalistas, e eles têm um propósito: resgatar valores de 2000 anos atrás e trazer isso para a realidade, para a nossa realidade. Tá? Então tu vai perceber, na verdade, grupos violentos, como os fundamentalistas islâmicos, como os fundamentalistas cristãos, que não aceitam a autonomia da mulher de jeito nenhum, são extremamente conservadores e patriarcais, entendem que o homem é o provedor da casa e assim deve ficar, assim deve ser, tá? E estabelece que qualquer tipo de comportamento moderno, né, deve ser liquidado por completo, deve ser liquidado por inteiro. Tá? Então você tem grupos fundamentalistas, islâmicos e cristãos. Na prova, eu não vou pedir para vocês que vocês verifiquem qual é a diferença entre o fundamentalismo islâmico e cristão. Não, eu vou na verdade verificar o seguinte: vou pedir o que existe de comum entre eles. Fundamentalismo islâmico e cristão, eles têm diferença, mas eu não vou pedir as diferenças, vou pedir a semelhança. E a semelhança é o quê? Que são grupos radicais, violentos, autoritários, conservadores. Tá? Parece aquela coisa em relação ao patriarcalismo. Quer dizer, o patriarcalismo, independentemente do período, ele tem sempre um padrão, que é um padrão violento, autoritário, um padrão que diz como deve ser um comportamento de homem e como deve ser um comportamento de mulher. É daí que vem aquela ideia do estereótipo, por exemplo, de que as meninas, elas devem brincar de casinha, de boneca, aquela ideia, por exemplo, de ter cuidado com as coisas. Daí você tem a figura máxima desse modelo, que é a boneca Barbie, né? Eu falei aqui sobre a Barbie como símbolo estereotipado patriarcal, quer dizer, a menina que cuida da vaidade, do corpo, sabe? O rosa predominante, a ideia de que toda menina gosta de rosa, é o símbolo maior das meninas, é o rosa, né? E não pode mudar esse padrão. E o caso dos homens, dos rapazes, que devem ter a ideia da agressividade, da força, né? que homem tem que ter a ideia da agressividade. Daí que você verifica o caso dos bonecos de ação, né? Que é muito comum, né? Aqueles chamados tipo Max Steel, né? Ou no passado tinham comandos em ação do meu tempo, ou Transform, né? São chamados bonecos de ação, porque eles têm um padrão, que é um padrão patriarcal, que é aquela figura de que homem tem que ser agressivo e mulher tem que ser delicada, né? E a gente sabe que isso não é uma regra, mas que o patriarcalismo joga esse tipo de padrão, esse tipo de ideia. Então, na nossa prova, eu vou avaliar esse processo, né? A questão do patriarcalismo, a questão, por exemplo, de um padrão de comportamento de homem e de mulher, a crise do patriarcalismo a partir da década de 60, com o movimento de contracultura, tá? Que é a ideia da mulher tendo a sua autonomia, um número muito grande de divórcios, né? Quer dizer, o questionamento da heterossexualidade, são esses pontos. E a reação do patriarcalismo através do quê? De modelos violentos, radicais, através do fundamentalismo. Tá? Tanto fundamentalismo cristão como fundamentalismo islâmico, que tem como propósito central o quê? Pegar coisas do passado e trazer isso para a nossa realidade. Beleza? Então essa é a primeira parte da nossa revisão. Tá?